A gente sente na pele, a gente sabe, pela própria experiência, o quanto é bom na vida a gente fazer a experiência da libertação. É muito triste a gente ser condenado. Você sabe muito bem, porque você já deve ter experimentado alguma espécie de condenação na sua vida. A condenação, ela nos aperta o coração, ela aprisiona o sentido da vida. A gente perde a graça. Pode observar. O condenado, ele fica sem graça. Ele perde as esperanças muitas vezes. A condenação tem o poder de fazer ficar miudinha a esperança dentro de nós. A condenação tem o poder de aprisionar os nossos sonhos, de aprisionar as nossas expectativas, e nos reduz muitas vezes. O ser humano que está condenado, ele está reduzido. Se a liberdade nos abre as portas para as possibilidades, a condenação nos fecha. É como estar preso. Aquele que está preso, ele está reduzido nas suas possibilidades. Pode até não estar reduzido nas suas possibilidades de ir além através do pensamento, mas o corpo está reduzido. A condenação é uma espécie de redução. Faz com que aquilo que antes era grande se transforme em realidade pequena. Mas a gente também sabe que, quando nós passamos por uma experiência de condenação, há sempre a possibilidade da redenção. O que é a redenção? Alguém que está numa situação desfavorável é retirado dela. O redentor é aquele que vem resgatar o condenado, que vem emprestar um novo tempo àquele que antes só vivia de tempos velhos. O redentor é aquele que possui a chave, que pode abrir as prisões que cercam, que cerceiam, que impedem, que reduzem. E às vezes, minha gente, o Redentor vem portando a palavra. Eu tenho experimentado na minha vida isso. Como é bom a gente fazer a experiência de redenção através de uma palavra que nos liberta. De repente a gente se sente ali aprisionado pelos problemas da vida, pelas dificuldades que são próprias de todo mundo. E de repente alguém diz alguma coisa que exerce o poder de nos libertar, de nos resgatar, de nos fazer sair da condição de desfavorável e respirar com um pouco mais de ar, com um pouco mais de volume de ar, digamos assim. O Redentor é aquele que vem ajudar o que está condenado a se redimir, a abandonar o processo da escravidão. O Redentor é aquele que empresta um sentido novo àquele que está se alimentando de coisas antigas. A redenção pode nos vir através de um gesto, através de um olhar. É interessante como um olhar pode ser redentor, salvífico. Você já deve ter experimentado isso. De repente você chega num lugar que você não conhece ninguém, você fica meio perdido e de repente você é encontrado por um olhar que lhe conhece. E ele lhe sorri através dos olhos. Existem olhares que sorriem, não é verdade? E você sente que aquela pessoa lhe salva do anonimato, lhe salva daquele momento de desconforto. É muito ruim você estar num lugar onde as pessoas se conhecem e você não conhece ninguém. E de repente um olhar é salvífico. Ele lhe encontra e lhe traz para o meio. Ele lhe resgata. Ele lhe coloca no centro. O olhar redentor, a palavra redentora, o gesto redentor. Fico pensando, minha gente, que na doença, quando nós estamos fragilizados, nós precisamos muito de olhares e gestos redentores. É por isso que você que é médico pode exercer de maneira muito bonita na vida dos seus pacientes esse poder de ser redentor. O outro está numa situação desfavorável, está doente, não sabe o que tem, não sabe compreender da mesma forma como você compreende. Aí, a sua informação carinhosa, explicando para o doente o que ele tem, é uma maneira de resgatá-lo, é uma maneira de emprestar a ele a possibilidade de enfrentar com um pouquinho mais de qualidade aquele momento difícil. Hoje eu estou motivado a dizer tudo isso por uma razão muito simples. Hoje eu passei o dia em Barretos,
Acabei de chegar agora para fazer o programa. E lá pude fazer a experiência de conhecer os detalhes do Hospital do Câncer. Aliás, um dos hospitais que mais atende paciente de cânceres no Brasil hoje. Pacientes de câncer do Brasil inteiro são levados para Barretos. E eu fui lá. Nós já somos parceiros do hospital desde o ano passado. Ajudamos o grande Henrique Prata, que, seguindo o sonho do pai, está mantendo aquela obra e fazendo crescer cada vez mais. E o bonito que motiva o coração do Henrique, sabe o que é? É fazer um hospital 100% SUS. Todo o atendimento que acontece em Barretos, no Hospital do Câncer, é gratuito. E ele enchia os olhos hoje, a voz de emoção, para dizer: padre, estes são os melhores instrumentos que existem no mundo para o tratamento, para diagnosticar. Só que lá nos grandes hospitais só os ricos podem usar. Aqui não. Esses aparelhos estão à disposição do nosso povo pobre, a quem não tem o direito de pagar. O gesto do Henrique Prata é um gesto redentor. Ele faz sair da condição desfavorável aquele que está sofrendo e empresta para essas pessoas, no momento da dificuldade do câncer, pelo menos um ambiente de tratamento em que a pessoa saiba: eu aqui estou recebendo o que existe de melhor. E num determinado momento o Léo falou assim: Henrique, como é que começou toda essa história desse hospital que hoje é tão grandioso? E ele falou assim: Léo, o meu pai já era um apaixonado por esse trabalho e ele tinha um hospital onde ele estava queimando todo o dinheiro da família. Ele queimava todo o patrimônio da nossa família porque o meu pai era um médico que não sabia cobrar das pessoas para atendê-las. A mãe do Henrique também é médica. E os dois, fazendo esse trabalho naquele hospital que era deles, estava queimando o nosso patrimônio. E ele falou assim: a gente tinha tanta raiva do hospital que a gente tinha vontade de pôr fogo no hospital. Que era um núcleozinho onde o pai dele já fazia esse trabalho bonito, beneficente. E um belo dia, depois de pagar mais de $1.500.000 de dívida daquele hospital do meu pai, por causa das muitas caridades que ele fazia, um dia eu fui lá para tentar resolver aquilo, para acabar com essa história, para o meu pai não terminar de queimar o dinheiro dele. E de repente, um daqueles médicos que ajudavam meu pai me chamou lá dentro e só falou para mim assim: Henrique, ajuda a gente aqui numa questão aqui no hospital que nós estamos precisando. E mostrou para ele uma pequena sala ambulatorial que existia e disse: se a gente trocar esse foco de luz, acendeu para ele ver, se a gente trocar esse foco de luz e colocar um outro que custa $5.500 de sala ambulatorial, nós vamos passar a ter uma pequena sala de cirurgia. Ele falou: meu Deus do céu, eu vim aqui justamente para solucionar o prejuízo, né? Para acabar com essa história toda. E esse homem agora ainda me pede uma peça, uma luz que custa $5.500. Ele saiu lá do hospital naquele dia, foi dormir com aquela história da luz, do foco de luz que precisava ser modificado para passar a operar as pessoas ali. E no outro dia, minha gente, ele já acordou consciente de que ele tinha diante dele uma missão. Veja bem que Deus mexeu no coração do Henrique a partir de um foco de luz que precisava ser trocado. Um fraco para ser trocado por um potente que poderia iluminar uma mesa de cirurgia. E foi assim que nasceu esse grande hospital do câncer que atende o Brasil todo. E eu achei aquilo tão bonito que eu fiquei pensando lá no fundo do meu coração, né? Trocar uma lâmpada mudou a vida de um homem. Ele descobriu que é possível salvar as pessoas de maneira muito concreta. E o grande objetivo do Hospital de Barretos é oferecer cada vez mais ao paciente e também aos familiares dos pacientes um acolhimento. Assim como o senhor Lael Varela faz lá em Muriaé também, quando fui conhecer o Hospital do Câncer, que também nasceu de uma mística de uma dor. A família Varela se dedica a esse hospital, oferecendo também serviço qualificado, atendimento aos pacientes de câncer, da oncologia, e oferecer também aos pacientes, aos familiares dos pacientes um lugar. E hoje lá, nas muitas preocupações que o Henrique tem de salvar o paciente, de salvar a família, de dar um conforto àquele que sofre, ele me falou assim: inclusive, padre, criamos também um espaço para os motoristas das ambulâncias. E fiquei pensando, é verdade.
Quantas vezes os motoristas levam, né, pacientes de uma cidade para outra, o motorista da prefeitura, chega lá, coloca o paciente dentro do hospital e ele mesmo não tem onde ficar, não tem onde descansar, não tem onde tomar um banho. Às vezes viajou a noite toda, vai ter que viajar a noite toda também cansado. E a sensibilidade desse tal Henrique Prata, que deveria nascer 1000 Henriques por dia nesse mundo, com a capacidade de ser um homem redentor nos dias de hoje. Isso é cristianismo, minha gente.